Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem estiver assistindo aqui mais um IdaCast. Estamos aqui com o professor e escritor Renato Pimenta. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. É assim que fala? Então, nós estamos aqui, né, com um convidado ilustre, né, autor desse livro, que vai estar aí, vai aparecer na tela agora para vocês. Então, professor, eu queria que você contasse aí, né, como é que foi sua inspiração para criar esse livro. O livro, cara, na verdade, esse livro. Sabe aquele sonho que você tem, aquele sonho de criança? Hum, Certo? de escritor eu não tive, mas Não, eu aquele sonho de tenho. criança. Ah, eu quero ser jogador de futebol. Eu sempre tive Aham. o sonho de escrever um livro. Então eu já tentei por diversas vezes. Já tentei escrever. E assim, eu escrevia, rasgava, jogava fora e vinha. Até que eu decidi, porque assim, o interessante é você definir um tema, você saber o que você vai falar, para quem você vai falar, você ter o seu público-alvo, entendeu? Uhum. E aí a partir daí você começa, você escolher o gênero textual que você Que é vai a base de trabalhar, iniciar, né? isso, a forma como você inicia, entendeu? Uhum. Porque você tem assim, eu tenho um sonho, eu vou escrever, mas às vezes esse sonho pode não sair do papel porque você não sabe nem por onde começar. É, Entendeu? você quer Aí mais. foi um processo muito longo, de muitos anos. Aí teve um dia que eu decidi realmente, eu falei, vou escrever sobre tal assunto, eu vou escrever em forma de romance, vou contar tal história e vamos pra Uhum. cima. Pode contar aí mais um resumo aí desse livro pra gente? Esse livro, como eu já falei, o gênero textual dele é romance histórico, tá? Se você for pegar os gêneros textuais, você vai ver que o romance ele tem várias ramificações. Ele pode ser um romance histórico, romance naturalista. Eu não vou dar aula de português aqui não, tá? Romance. As pessoas conhecem muito romance romântico. É, quem o É, que é o casal, tudo, né? isso. Quando eu vou dar aula de tipologia textual, a primeira coisa que eu pergunto é sobre o romance. O que é o romance? Eles falam, não, é tipo, o homem casa com a mulher, ou vice-versa, ou dessa. É Uhum. esse modelo, entendeu? Aí você vai ver que o romance, ele tem várias ramificações. Por exemplo, tem o romance romântico, o romance histórico. O romance romântico, ele entra nessa questão de um final feliz e Casal, tal. O tudo. romance histórico, ele vai relatar acontecimentos históricos, entendeu? É sobre isso que o livro trata. É um romance histórico porque eu relato alguns acontecimentos históricos contado de uma maneira descontraída, em forma de romance, tem lá os seus personagens, tem toda a sua estrutura textual, tem personagens, tem ambientação, entendeu? Você foi um trabalho aí que o senhor dedicou uma boa parte, né, do seu tempo. E quando você terminou, você qual foi seu sentimento assim? Você falou: "Ah, consegui completar o que eu queria". Olha, cara, eu acho que todo mundo tem que ter esse sentimento. Sabe aquele sentimento de, cara, eu consegui escrever um livro. Sabe aquele, quando você tira aquele peso assim das costas, Você entendeu? sente um alívio Um enorme. alívio. É o mesmo que eu sinto quando eu vou ler um livro, entendeu? Uhum. Sente a Aí, emoção a emoção, quando você fecha o livro, e termina. você fala assim, cara, eu terminei esse livro. Então a emoção, ela vale muito, entendeu? Você é professor da escola, uma escola do Pimentas, né? Qual? Não, né, na verdade é Ponte Alta. Ponte Alta? Não, Esse ano, você é da região Pimentas, eu né? moro nos Pimentas. Isso. Você é da escola Ponte Alta. Você podia falar sobre ela? Como é que foi sua trajetória por ela, tudo? Entrei lá em 2021, a primeira escola que eu dei aula. Uhum. Ela foi sua primeira escola, Primeira escola. certo? Você começou com qual matéria lá? História. História? É. Você já tá seguindo esse até hoje ou já? Não, eu sou multifuncional. Sou multiuso. Você falou, né, que foi de tudo, né? O povo te chamava de Barbie das profissões. Não, esses dias eu escutei, falou, você é a Barbie das profissões, é? Assim, a minha trajetória, cara, eu já fui de tudo. Com 14 anos eu comecei a trabalhar de servente de pedreiro, entendeu? Porque, assim, a minha época foi bem mais difícil que a época de hoje, né? É. Esse período, né? Dizia minha mãe que a época dela foi muito mais difícil que a minha, porque na época dela, assim, não tinha assim as condições, entendeu? Não tinha assim um chinelo bacana,
porque era chinelo, né? Sim. Eles iam pra escola. A escola era longe, o acesso era difícil. Sim. Minha mãe falava que tinha que andar pelos matos assim pra ir. Isso. É a história que a maioria dos pais e avós conta, né? Que tem que Isso, atravessar um mato pra verdade. chegar nessa escola. Certo? E aí o que acontece? A minha trajetória na educação, como eu falei, eu sou o multiuso, né? Então, assim, eu já fui de tudo um pouco. Eu já fui motorista, eu já fui cozinheiro. Eu já trabalhei em restaurante. Aí, inclusive, eu saí do restaurante para entrar na educação. Entendeu? Na verdade, eu tinha um sonho de ser advogado também. Eu tenho vários sonhos. E aí, eu estava muito bem estabilizado no restaurante. Já tinha um tempo já que eu estava trabalhando no restaurante. Entendeu? Eu já estava vindo do terceiro restaurante que eu estava trabalhando. Trabalhei em 2 restaurantes anteriores. E aí eu entrei nesse. E aí eu decidi, falei, cara, acho que eu vou fazer direito. Vou virar advogado e tal. Certo. E eu tava nesse processo, né? De escreve, não escreve, escreve, não escreve. E aí eu pensei comigo. Eu falei, acho que eu vou fazer uma faculdade mais tranquila, né? Eu vou partir assim, acho que pra educação. E depois, posteriormente, eu vou fazer essa migração. Vai entendeu? migrar da educação pra É advogado. isso. Mas só que eu não tinha essa visão de educação. Não tinha. Você não Não, sabia não como é que tinha. funcionava. Não, eu só queria chegar lá e ensinar as pessoas. Uhum. Eu não tinha contato assim com autores, pensadores da educação. E aí eu costumo dizer que assim, o período da faculdade é aquele período do mundo cor-de-rosa, cheio de balões e bexigas, né? Que você quer mudar o mundo, você acha que você vai fazer tudo. E aí você tá de cara com a realidade, você vê, cara, Vê que não é tão simples assim. Você vê como é que funciona o sistema que você, sabe, que você pensou que era de tal forma, mas quando na verdade é outra. Então, né, você falou que foi multifunções, qual foi a profissão mais difícil, assim, que você teve, que mais te desafiou na vida? cara, eu acho que é educação, hein? Educação? Porque a educação ela é repleta de desafios. Porque quando você trabalha com o público, tá certo que eu também já fui vendedor, né? Então é diferente. Cara, foi um monte de coisa, meu. Mas tipo assim, é diferente, já fiz de tudo um pouco. Mas é diferente porque aquele seu cliente, provavelmente, ele não volta amanhã. O aluno, ele tá ali todo dia. Entendeu? O aluno, ele tá ali todo dia. Certo. Vou chamar, você se importa se eu convidar uma pessoa aqui, mano? Poxa. Acabou de chegar aí, né? Quem Cola que é? aí, Quem pai, que é? você Deixa eu mesmo, ver. pode colar. Peraí, faz uma entrevista pra ver se você tá preparado. Vai pegar muito, né? O microfone vai pegar muito aí, né, cara? Pega aqui, vem pra cá. Entendeu? Tô chegando agora. Boa noite. Vocês estão? Então. E aí, essa camisa aí? Madrid. Real Não era torcida do Madrid. Barcelona? Real Madrid, Paris Saint-Germain e o melhor time, o Corinthians. Cadê a camisa? Tchau, gente. Muito Ó, obrigado. Acabou por aqui, não dá? ó, deixa eu te falar. Eu tenho mania de guardar as coisas. Eu tenho uma camiseta do Corinthians do Banco Excel. Eu tenho ela há mais de 20 anos, acho que tem uns 22 anos. E eu tenho uma da Batavo, da época do Ronaldo. Na época que o Corinthians sabia jogar bola, hein? O Corinthians tinha acabado de sair da segunda divisão. Acho que 2010. Eu peguei ela e falei, cara, eu vou com essa camisa, meu. Aí eu falei, será? Acho que não, vou não. Vou mais discreto, né? Vou num podcast, entendeu? Não vou na camisa Aqui, do ó, São Paulino, palmeirense, não veio dar certo. É corintiano. Meu primeiro podcast eu vi a camisa do Palmeiras. Não vai dar certo essa conversa não aqui. Assunto de time aqui, acho que ia sair voando aqui num outro aqui, ó. Não, eu assim... Eu já fui técnico de futebol também, cara. Fui presidente de um clube. Você foi técnico de futebol? Não técnico, assim. Foi auxiliar. Assim, a minha família, o meu finado pai, junto com meu tio, eles fundaram o Clube Atlético Jardim Alice. Deve ter uns 47 anos e tal, entendeu? E aí é o seguinte, as pessoas foram se dispersando e tal. Aí o meu pai morreu. A minha mãe casou com presidente lá do time, né? Que é o alemão do Cajá, muito conhecido lá no Pimentas. E aí ficou aquela. E eu cresci na beira do campo também. Eu cresci na beira do campo.
o Finado Alemão, ele era federado na Federação Paulista de Futebol, ele era árbitro de futebol, e eu acompanhava ele. Às vezes eu também apitava jogo, eu comecei a apitar jogo e tal, e sempre envolvido com futebol. E aí ele... Era bom jogando bola? Jogava lá uma bolinha? Então, eu dou aula agora, né? Eu dava aula também. Mentira. Eu sempre fui... Por eu ter... assim, quando ele morreu, aí eu peguei e assumi o time, né? E aí eu fiquei lá fazendo toda aquela coisa de marcar jogo, fechar com o jogador, essas coisas. Então eu parei de jogar, eu saí dos gramados e fui, né, cuidar do time. Só que aí depois não... Porque também eu era muito novo, né? Não tinha, sabe? Então meu futebol era mais assim, cabeça. Eu era aquele cara cabeça que pensava, entendeu? Não é aquele cara que fica rodando igual peru e perde a bola, aquele cara fominha. Então eu tinha visão de jogo. Você era Eu não era bom, eu tinha visão de jogo. Diferente. Eu tenho ainda visão de jogo, entendeu? Tem a visão, mas... Tem a visão, visão de jogo. Você, né, é da região Pimentas, que incrivelmente combina aí com o seu nome, né? Eu sou do Pimentas, Vai meu nome é parece na palma Renato da mão, Pimenta. né? Eu não tenho nada a ver com isso, viu? Porque Não. teve um podcast, teve um podcast que eu participei, eu falei sobre a história do Pimentas, entendeu? É bem dinâmico. Mas entendeu? da região ou da família Pimenta? Não, na região. É porque assim, não se sabe ao certo como que surgiu esse nome, né? Se era uma família que plantava pimenta, se era uma família que tinha o sobrenome Pimenta, que dominava, entendeu? Mas aí a gente deu aquela explicação histórica e tal, entendeu? Mas não tenho nada a ver com isso. O meu nome é Pimenta coincidente. É muito Coincidentemente, namorava ali. Você tem nada a ver, né? Segundo suas palavras, com a região Pimentas, né? Seu nome. Mas sobre o livro, eu tenho uma curiosidade para saber, tipo, como foi esse início para conseguir fazer o livro? Então, como é que foi a ideia, como é que As os referências. gastos, como é que, tipo assim, você planejou tudo para começar a fazer esse livro? O livro, é difícil você publicar um livro no Brasil. Sim. Entendeu? Porque assim, você depende das editoras. Tem alguns sites de publicações independentes, tipo Clube dos Autores, a própria Amazon, a Saraiva, entendeu? Só que você precisa fazer toda a parte. Tem que fazer tudo. Aí, Quando eu falo toda a parte, não se limita só à edição, por exemplo. já fazer a... Essa capa quem fez foi a editora, porque a capa que eu tinha feito não ficou muito bom. Não ficou. Eu posso até procurar aqui e mandar depois pra vocês. Mas não ficou muito boa. Aí, assim, eu entrei em contato com uma editora, conheci pela internet. E lá do Rio de Janeiro. Inclusive, eu acho que eu vou entrar com uma ação. Posso falar aqui, não? É porque, assim, o pequeno escritor ele tem muita dificuldade. Sim. A editora é lá no Rio de Janeiro. E aí, quando você tem uma produção pequena, vamos dizer assim, né? Você Claro que eu vendi bastante livro, né? Mas, tipo assim, foi independente e foram os livros que eu optei pelo digital. Porque os livros impressos eu não tenho controle. A editora não me dá o controle. Pelo certo, eu tinha que ter o controle de todos os livros vendidos. Eu não tenho. Aí tá meio errado isso aí, viu? E eu vou te falar, eu já teve dia de eu estar andando na rua, alguém chegar e falar, comprei o seu livro, você autografou. E eu, aí eu vou lá e, cadê? Não recebi nada. Não recebi nada pelo livro? Nada pelo livro. Só que, por exemplo, eu publiquei no site da Amazon, que é digital, e eu tenho acompanhamento real. Sim. E eu recebo os royalties, vender um livro, na mesma hora já cai na minha conta. Ou seja, entendeu? a editora vende seus livros, só que não cai na sua conta o dinheiro? Então, eu não tenho acesso. Porque no caso, quando você vai publicar um livro, você assina um contrato de cessão. Você vai ceder os seus direitos autorais para a editora fazer essa administração. Tanto que eu não posso, por exemplo, chegar na gráfica do Joãozinho e falar, faz 10 cópias aí do meu livro.
eu posso responder processo civil, entendeu? Aí o que acontece? Toda essa parte, não só a capa, mas a correção, a diagramação, o ISBN, que é o registro do livro, todo livro tem um registro. Eu sou titular dos direitos autorais desse livro. Tudo que está escrito aqui foi eu que escrevi e eu tenho os direitos autorais. Entendeu? E a diagramação é isso aqui, ó. Quando a gente fala de diagramação, ó, o meu livro é o seguinte, cada início de capítulo tem uma frase que é de minha autoria. Tá vendo? Ó, agradecimentos. Aí aqui esse capítulo. Essa frase aqui, ó. Não, deixa eu ver. Ó, em busca de desafios. Poucos recebemos se nos escondermos dos desafios da vida. Às vezes é preciso sair da zona de conforto para alcançar coisas maiores. Entendeu? E aí a diagramação é o seguinte, eu escolhi desta forma. Todo começo de capítulo, do lado direito, tá vendo? Do lado direito, porque você começa a ler o livro aqui, e aí você dá aquela pausa, essa folha aqui é em branco, e aí você começa aqui. Entendeu? Sim. Isso é diagramação. Isso dá trabalho para fazer. Nossa. Às vezes você pode optar por uma produção independente e você não conseguir fazer. Eu não vou mostrar a foto porque aqui eu tava sem barba, o pessoal faz bullying comigo com essa foto. Oxe, tava bonitão, tá na filho. régua. Tá na régua? Legal? Será que dá pra ver aqui? Não Ela dá. dá uma amplificada aí, ó, pra vocês poderem ver aí melhor. E aí tem todo esse trabalho. Eu paguei um certo valor, né? Pra editora me deixar tudo pronto, certo? Mas, por exemplo, teve algumas coisas que eu fiquei descontente, que você fica descontente, que a correção não é 100% legal. Sim. Você vai achar vários erros de ortografia aí. Caramba. Entendeu? Porque a correção que é feita é o seguinte: antes de eu mandar o livro, eu fiz aquele, né? Só que aí o que acontece? A editora fala, ó, a gente faz a nossa correção. Eu mandei. Só que é uma correção que é feita com um programa, É por máquina, com né? máquina, então... Aí, tipo assim, Aí beleza, eles dão a devolutiva pra gente, né? Aí eu comecei a ler. Por exemplo, eu já achei um erro na primeira página. Eu mandei de volta. Eu teria que ter lido todo o livro, ter mapeado todos os erros e ter mandado, porque eu só posso fazer isso 3 vezes. nossa. Aí eu achei na primeira página, mandei. Aí fizeram a correção, mandaram de volta. Aí tô lendo, outro erro, mandei. Aí fizeram a correção, mandaram de volta. Outro, aí, não pode mais. Eu falei, mas como? Não, você tinha que ter feito tudo. Ah, mas ninguém falou nada. E aí possa ser que ache alguma coisinha aqui, outra coisinha ali. Ah, mas nada demais, nada que tire. E aí esse é o problema de você ser um escritor iniciante. Porque você vai depender das editoras e às vezes você não tem, assim, você não tem um acompanhamento. Eu não tô falando que, né, eu não sei quantos livros físicos eu vendi, porque eu não Certo. tenho essa informação. Eu posso entrar aqui agora para mostrar para você, ó. Quer ver, ó? Posso entrar aqui agora e mostrar para você. Mas curioso, né, mano? Tipo, você faz o livro e não tem a noção de quantos vendeu físico. Sendo que isso aí pro escritor que sabe quantas pessoas estão interessadas no livro dele. Então. Eu sei porque eu sei pela Amazon, por exemplo. A Amazon Eu ela só- dá as informações. A Amazon é sim. real, tempo real. Por exemplo, eu sei que eu vendi livro no Brasil, a minha intenção era vender livro em São Paulo. Aí eu vendi livro no Brasil, em alguns estados, porque você tem esse acompanhamento. E aí eu falei, opa, o negócio tá bom, hein? Quem sabe um dia quem sai sabe, aí né? um. Não, vai vendo, vai vendo. Sai um pronto para o futuro É. 2. Aí eu falei, nossa, Estados Unidos, Ô, cara. louco. Os Caramba. americanos, Home Finance, estão comprando meu livro. Aí, Europa, França, Portugal. Falei, cara, aqui, ó, zerado, ó. Esse aqui é o meu sistema de acesso, né? Já tem 5 anos que eu publiquei. E aí eu não consigo ter acesso. Oxi. Será que dá pra dar um zoom? Acho que não pega. Não pega. O cameraman pega. pega, câmera. Se for bom, ele vai pegar. Vou me dar uma amplificada. Entendeu? E aí eu não tenho esse acesso. Esse é o problema. Eu tenho um amigo também que ele é escritor e ele tá passando por um problema parecido. Caramba. E aí às vezes você se frustra, você fica
tipo chateado. E eu mandei mensagem para a editora-chefe que trabalhou na produção e simplesmente ela não me respondeu. Eu mandei mensagem para ela, acho que tem um mês. Consegui achar ela novamente. A gente faz um trabalho investigativo aí também. Você acha com quem você quiser, cara, hoje em dia. Sim, Quem você quiser. isso aí é Porque as verdade. pessoas, elas não querendo fugir do assunto. Eu sou estudante de direito também, né? E aí teve uma vez que eu tive uma palestra com um delegado, ele é seccional de Guarulhos. Ele falou assim, hoje não é difícil você prender Ele posta tudo que ele faz, cara. É, mas... É, Ó, Ele redes posta tudo que sociais ele faz. facilitam, Todo né? mundo sabe o que ele não, faz. qualquer coisa na internet, você entrega seu e-mail, seu número. É fácil Sim, achar. é fácil. As redes sociais, então, se quiser encontrar alguém, você precisa só saber o nome da A pessoa. pessoa pode ter se mudado lá pro Pará, entendeu? Aí vai Sabe lá, o nome posta, já era. posta um negócio. Suas entendeu? informações tudo. E aí, voltando no assunto, pra não fugir do assunto. E aí a capa eu achei maravilhosa. Essa capa Muito aqui, eu tenho bonita direitos mesmo. autorais dessa imagem. Se essa imagem circular por aí, eu posso processar e ganhar uma grana. Tá? E aqui ilustra bem, se você for, ó, livro Prontos para o Futuro. E aqui ele tem um conceito filosófico, histórico, porém é descrito em maneira de romance. E aí, você, por exemplo, eu conto a história do surgimento de algumas religiões do Oriente Médio. E aí, não assim, querendo discutir o conceito de religião, se está certo ou se está errado, se é religião boa, se é ruim. Não, outra coisa. É na formação das civilizações. Entendeu? Porque Tipo, que influenciou na isso. formação. Porque assim, tem algumas civilizações que são influenciadas pela religião. Eu não estou falando que isso é uma coisa ruim. Entendeu? Eu conto ali, por exemplo, Oriente Médio. Você tem alguns grupos extremistas, como a Al-Qaeda. Eu conto a história da Al-Qaeda aqui nesse livro. Talibã, acho que Boko Haram também, que ela já é mais africana, mas pega todo esse conceito extremista, porque os caras são terroristas, né? É. Uhum. Entendeu? Esse cara- Mas aí vem tudo num conceito de religião. E às vezes, se você respeitar a religião do próximo, você tem que entender que a sua religião não é única. Somos uma sociedade como um todo, mas somos diversificados. Temos aí uma diversidade de culturas, de pensamentos, e isso precisa ser respeitado. Certo. Tem uma Certo. pergunta aqui, né? Na relação na hora de criação do livro. Você tem alguma dica, tipo assim, vamos supor, eu tô querendo criar um livro, supostamente. Não que eu queira. Porque ainda não tenho essa capacidade. Não, como não? Todo mundo tem essa capacidade, é só tentar, estudar e pra cima. Não, eu me distraio muito fácil, é colocar uns negócios nada a ver. Eu me conheço. Vai perguntar. Não, Ó, deixa eu te falar, é tudo esquematizado, você precisa dominar tipologia textual. uhum. Por exemplo, a tipologia textual, ela pode ser dividida entre gêneros narrativos, descritivos, dissertativos, injuntivos e prescritivos. Eu já me perdi ali, cara. Não, desculpa. É, Eu também não estou é dando aula de língua perdido, portuguesa. Eu não estou dando aula de língua portuguesa, gente. E aí, por exemplo, eu estava falando isso na faculdade esses dias, na faculdade de Direito. Teve um colega meu que falou assim para mim: Renatão, eu tô com dificuldade, cara, eu não consigo assim, eu vou escrever um processo, eu não consigo, o que eu vou escrever assim? Eu fico meio perdido. Aí eu dei essa explicação, falei, você precisa saber a estrutura que você vai usar para você poder falar com o juiz. Você não vai poder usar uma estrutura romance. Você não vai contar uma história para ele. Você vai contar os fatos. Então aí já é uma estrutura dissertativa argumentativa. Você precisa fundamentar, você precisa colocar suas razões, você precisa mostrar para ele que você tá certo, entendeu? Aí já é um tipo de estrutura. Certo. Agora, se você quiser contar um romance, aí você vai na imaginação, entendeu? Você precisa conhecer a estrutura textual pra E você. na hora de publicar o Escrever. livro, assim, você tem que ir na editora, os sites, como é que funciona o processo pra fazer isso? Então, tem essa questão da publicação independente. Tem vários sites que podem fazer essa publicação independente, que consegue, que tem esses projetos de publicações independentes. Eu tenho uma publicação independente, mas é digital, que é na Amazon.
É em forma de e-book? É isso, e-book. Ah, dá pra Kindle, baixar. no Kindle Eu você falei- consegue ver. Eu ia falar agora, dá pra usar o É, Kindle. se você baixar, O Kindle. colocar o nome do livro, ele já aparece no Kindle. Aí você já baixa. E aí você tem essa questão, você consegue fazer, eu consigo fazer também físico nesse tipo de publicação independente? Consigo. Eu só não posso por conta da editora porque eu tenho um contrato de cessão de direitos autorais. E eu não posso fazer isso. Se Certo. eu fizer isso, Você toma o processo. isso. Mas tem limite pra esse contrato ou é indeterminado? Eu posso encerrar a qualquer momento. Ah, Entendeu? Posso encerrar quando. Eu quero encerrar esse contrato aí, já aí era. não vai ter multa. Não tem. Porque eu li o contrato. Tem que ler o contrato. Eu li o É contrato. bom se informar. Né? É bom. Vai vacinar lá, ó. Você vai. A cada livro você vai ter que dar 10 reais pra gente. Acaba no Aí mês e não lascou, dá. ó. Na verdade, eu ganho acho que 10% das vendas, né? Porque assim, eu só dou material. Eu só dou Você dá o material, a gente chama eles vendem, Isso. faz a publicação. Eu dou material. Eles vão fazer o quê? Eles vão fazer impressão, eles fizeram a capa, fizeram a diagramação, ISBN. Aqui só tem as palavras. O resto quem fez foi a Sim. editora. Então eu tenho a porcentagem de 10%. E já na Amazon é diferente, tá? Se eu vender um e-book, eu ganho 70% do valor. 70%. É porque na Amazon em si, eles vão cobrar o quê? A taxa da publicação, né? É porque não tem custo com papel, né? Na Exatamente. Amazon. Se é e-book, É. a maior parte do valor é minha. Aí que na Amazon, porque vai interessante ser, a maioria é só suas palavras. Isso. Interessante que na Amazon eu posso falar, eu quero que meu livro seja vendido a 10 reais. Eu que escolho o preço do meu livro. E aí eu coloco lá 10 reais, eu sei que eu tô ganhando 70%, eu ganho 7 reais em cada venda. Caraca. Entendeu? E Só aí? não fiquei rico, mas... Ainda, A né? gente vai lançando livro ali, vai. Só não fiquei rico. Quem sabe aí, o público aí, compre meus livros. Deixa aí um link aí, ó, na descrição aí do site da Amazon, onde está o livro dele. Vamos fazer um negócio interessante? Eu vou fazer uma promoção. Hum. Eu vou deixar ele 3 dias gratuito lá na Amazon. Ô, louco, aí, ó, gente. Ó, gente, ó. Aproveita, Aí, ó. hein? Dá. 3 dias gratuito, eu consigo Isso aqui fazer. é só o Idacast que consegue. É porque é que faz tempo que eu não mexo. Faz tempo que eu não mexo, mas acho que eu consigo. Sim. Eu só preciso de um tempo, que aí eu vou pegar as manhas certinho, porque você tem que entrar lá no site e tal, Certo. você tem que fazer a programação, Uhum. e aí eu consigo deixar ele 3 dias gratuito, a gente marca, tá? E aí, é porque eu preciso programar, né? A partir do dia tal até o dia tal vai estar gratuito e a gente... Bora. Vocês têm que agradecer, gente. Isso aqui é Ó, só vocês não vão perder uma oportunidade dessa, né? Isso, cara. 3 dias grátis, livro, você é louco. Eu sou estrategista também, tá? Por que eu tô fazendo isso? tudo Isso é marketing. marketing, É o isso é marketing. marketing, isso é Aí marketing. vai porque, ó, o povo vai perder a promoção, vai se interessar pelo livro, vai comprar o livro. Começou a ler ali 3 dias. Ah, não deu tempo de ler. Não Vou deu ter que tempo. comprar. O importante é as pessoas conhecerem o seu trabalho, você fazer o seu Divulgação. nome, divulgação. Ó, o Renato lançou outro livro. Pô, o livro pra mim foi bom, vou ler isso aí. Entendeu? Assim. Ele já vai preparando o quê? O enredo por preparados para o futuro 2, quem sabe? Eu fiz muito isso nessa campanha eleitoral. Também fui assessor político, eu fui coordenador de campanha. Até na política. O cara é o política. coringa das O profissões. cara fez tudo. Quase tudo. Não, A política, então, vou fazer uma pergunta fácil. O que você não foi? sei lá, meu. Não foi fácil não, isso aí não. Não, a política é o seguinte. Eu acho que todo mundo tem que se interessar pela política. Primeiro ponto. Eu acho que a política não é um lado. Eu sou esse, eu sou aquele. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo. Será que eu posso, né? Eu gosto de Pode falar. dar, Você pode tá de dar. boa? Pode ir. Vou dar um exemplo. Você chega lá no hospital, não tem um médico. Vou te dar algumas opções. O que você faz? Era. Você espera? Tá, você. Depende, se eu tiver esperado muito, eu vou começar a ficar mais bravo ainda. Revoltado, bravo, né? É. Isso, é por isso que as pessoas têm que entender a política e saber o seguinte. Se você pega uma cidade como Guarulhos, se eu não me engano, Guarulhos tem 47 bairros, tá? Tem uma Deve ter população... uns. Não, 47 ou 48, É, se eu não me engano. bastante. Isso. E você tem uma população de aproximadamente 1,4 milhões de habitantes em Guarulhos. Cidade grande, viu? E aí você vai entender que toda a estrutura, ela depende do poder
ou o poder legislativo, que são os vereadores, ou o poder executivo, que é o prefeito. E eu desembolso uma grana para que o prefeito faça escola para os meus filhos e cuide da saúde também dos meus filhos. Isso é constitucional. Vamos entrar um pouquinho no direito, né? Isso é constitucional. Artigo 5º, artigo 6º, que fala das garantias fundamentais. O que são garantias fundamentais? Todos os direitos inerentes ao ser humano. Direito à vida, à dignidade, à educação, certo? Aí beleza, eu chego lá no hospital, cadê o médico? Não tem. Tá, vou esperar. 2 horas, 3 horas, 4 dá. horas, 5 horas e nada do médico. Isso aí é... Aí tem uns que já né? Pá, e já não sei o que, já xinga, já grita, já quebra tudo. Entendeu? Porque que as pessoas têm que se interessar na política, não necessariamente um lado político, mas você tem que saber quem você escolhe para te representar. Certo? Aí eu vou dar um exemplo. O que você faz quando você tá numa situação dessa? Você chega lá no hospital, não tem um médico. Vai lá no plantão administrativo. Fala, quem que é o responsável do plantão administrativo? Aí a pessoa fala, sou eu. Você? Posso ver a folha de ponto? Eu quero ver quem que é o médico que está de plantão. Mas a gente pode fazer isso mesmo? Você é munícipe, você tem direito. Mas se eles recusarem? Assim, não quiserem entregar? Qual o motivo? Aí você fala assim, faz por escrito, por que você não quer recusar? Eles vão ficar com medo, vai por mim. É bom saber os direitos. É bom saber os direitos. Assim, você não vai sair questionando, Não. confrontando Vai pedir todo as mundo. informações. Isso. Aí você vai falar assim, eu quero saber quem é o médico que está de plantão. E aí, infelizmente, se você não se interessa por política, se você não sabe quem que você está colocando lá para te representar, certo? Ou você tem que saber quem que você vai votar para vereador no seu bairro. Não é para presidente da república. Não é para governador. Você tem que saber para quem você vai votar, para senador, para deputado. O nosso Congresso ele é bicameral, assim, ou seja, tem os deputados federais e os senadores. O nosso Congresso, tem alguma coisa para usar de exemplo? Pode ser esse pratinho, os 2 pratinhos. Aí você tira a xícara e joga 2 pratinhos. Ó, o nosso Congresso Nacional é assim, ó. Lá em Brasília funciona assim, ó. Esse é o Senado. Essa é a Câmara. Por que tem esse formato? Sei. Os deputados têm a obrigação de escutar o povo. Os deputados têm a obrigação de escutar o povo. O Senado não escuta o povo. O Senado, os senadores são representantes dos governantes dos estados. Certo? Então você tem que saber para quem que você vai votar para deputado federal. Porque esse camarada aqui, ou essa mulher aqui, que vai aprovar os projetos, que vai defender pelo aquilo que você luta, não é o senador. O senador ele vai defender os interesses do Estado. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem 3 senadores. Vai defender o Estado de São Paulo. Entendeu? Então você tem que saber para quem que você vai votar para deputado federal. Essa que é a política. Para quando você chegar lá no hospital, você não ter esse problema com o médico. Tá entendendo? Então a política é um assunto que não é esse negócio de você ficar no não, o seu aí fez isso, o seu candidato é isso, o meu que é o bom. Não, não é isso. Política não é isso, gente. Política não é isso. Vai por mim. Entendeu? Show. Mas uma curiosidade aí tirada que eu não sabia que eu tinha. Então, né? A gente vai aprendendo aqui também a cultura, aqui é cultura isso aqui. Entendeu? Política tem que ser assim. E aí você tem que se interessar por esse tipo de assunto, porque se você não se interessar, eles vão se interessar. E aí, por exemplo, se eles se interessam, você fica de fora, e aí eles vão fazer o que eles querem. Vão fazer o que eles querem. Você tem que... Não é a culpa do médico, eu não estou falando que o médico é culpado. Não, o Poder Executivo, ou seja, o prefeito, ele tem a obrigação de fazer contratações de médico. Entendeu? E aí ele não faz, o povo é que vai sofrer. Caramba. Entendeu? Então, com as consequências disso, somos nós. Então a gente tem que... certeza. É o pessoal que votou errado. A gente tem que Só saber- votou errado, isso mesmo. A gente errado. tem que saber que a gente está elegendo para Isso. representar a gente. Representar entendeu? a gente. É bom estudar, é bom você ter conhecimento
Da disso, pessoa que da você vai pessoa votar. que você tá votando, tá colocando no... Vai lá. Vocês jovens têm papel fundamental, não quando seja, eu sou também. Eu nasci nos anos 2000 e tal, tenho 26 anos. Tá jovem. Tá de boa ainda, Tá na tá de idade. Ninguém boa. acreditou ali. Verdade. Ninguém acreditou que eu tenho 26 Tá anos. de boa ainda. De Ixi, boa, Maria. verdade. Já passei dos 26 há muitos anos. Então, vira um tema interessante a conversar, porque, tipo assim, hoje em dia você conversa sobre política, o pessoal já pensa, ah, você é de tal lado, você é de A política, tal... a política, Ah, você é ruim. Isso é muito errado. a política hoje em dia resumiu o quê? Esquerda e direita. Extremismo, Não. eu acho o problema. É que assim, o povo não tá mais focado mais na área dos bairros, essas coisas, tá mais focado na presidência, né? Ah, o presidente tá fazendo tal coisa. Ah, mas o presidente passado fez tal coisa. Eles estão dando mais pra isso. Eles não ligam mais pro bairro direito. Entendeu? Então, acho que a política em si no Brasil, parece que o povo não tem interesse, o povo só quer saber, mas é lá pro patamar mais alto, né? Que é o quê? O governador, o presidente. Infelizmente, o brasileiro tem essa visão de que é o presidente... Por exemplo, vou dar um exemplo bem claro. Uhum. Existe uma coisa chamada políticas públicas. Políticas públicas. O que são as políticas públicas? São aqueles atos do poder executivo, certo? Certo. O executivo, se a gente for pegar essa ideia de tripartição do poder, a gente sai da monarquia, onde o rei ele era absoluto, aí você sai do período absolutista, você não tem mais a figura do rei mandando em tudo, isso após a Revolução Francesa, tá? Que, sim, despertou o mundo. Tá? Certo. E aí você tem a questão do poder. O poder ele começa a ser dividido em 3 partes: poder executivo, legislativo e judiciário. O poder legislativo são os congressistas. Congresso Nacional eles vão fazer leis. O poder executivo vai executar as leis. E o judiciário vai julgar para ver se está certo ou errado. Uhum. É um esquema. Entendeu? Aí o que acontece? O poder legislativo vai fazer uma lei. Por exemplo, existe uma lei chamada LDO, que é a lei orçamentária, certo? Essa lei ela é aprovada 1 ano antes, entendeu? Por exemplo, a gente está em 2025, em 2025 vai ser aprovada a LDO lá no Congresso Nacional para o orçamento de 2026. Por exemplo, os deputados e os senadores eles vão aprovar 10 milhões para a educação, 10 milhões para a saúde. O Poder Executivo vai fazer o quê? Vai executar. Uhum. Através de política pública. As políticas públicas, por exemplo, eu tenho 10 milhões para educação, eu sou Poder Executivo, eu sou presidente. Os congressistas, pra você ver, o presidente manda muito, né? Os congressistas mandaram, ele tem que fazer. Senão ele pode até responder por crime de responsabilidade. E aí nós podemos ter até mais um impeachment por aí. É que, tipo assim, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi falar que o presidente em si, ele tá lá mais pra ser um homem, assim, pra ser o exemplo. Mas que ele Você não é a é... figura. ser a figura. Figura, Isso. Eu não consegui... Figura. Porque em si, quem vai dar as leis, as regras, vai ser os deputados, essas coisas. É isso mesmo. Ele vai representar o país Sim. fora, tá? Ele vai, por exemplo, o presidente tem algumas atribuições específicas. Ele pode legislar também. O presidente da República Ele pode fazer lei. Ele pode colocar pessoas também no lugar, né? Isso, ele pode trocar os ministérios, ele pode fazer leis, decreto e portarias, tá? Decretos e portarias. E assim, o decreto, ele é atribuição do presidente. Uma portaria é atribuição do presidente. Uma medida provisória, eu não sei nem se dá para tocar nesses assuntos, porque são assuntos bem complexos, as pessoas às vezes não gostam, né? Por exemplo, uma medida provisória, ela tem efeito imediato. Por exemplo, eu assumi a presidência hoje, estamos diante de uma pandemia de coronavírus, e eu preciso de uma medida provisória porque eu preciso regulamentar alguma coisa. Eu não vou esperar o Congresso Nacional discutir, passar pelas comissões, aprovar. Não, medida provisória, toma, já tá valendo. Depois o Congresso Nacional vota. Entendeu? Depois e aí que- vai ver se derruba ou se mantém a medida provisória. E aí, se o Congresso Nacional aprova, vira lei.
uma medida provisória, entendeu? Então, o Poder Executivo, o presidente, ele tem essas atribuições. Mas se o Congresso falar, essa medida provisória aí não tá valendo, não vai valer e já era. Mas isso é depois de um tempo, né, que eles vão fazer. Não, ela tem acho que 90 dias, se eu não salvo me engano, tem 90 dias para ir à votação. Aí o governo faz toda aquela articulação, não sei o que, tal, para votar, entendeu? Mas, por exemplo, se for decreto, o presidente faz um decreto, tem que passar primeiro para essas pessoas Tem uma certa diferença, né? O decreto, ele é atribuição do presidente, ou do governador, ou do prefeito, entendeu? E aí tem uma coisa no ordenamento jurídico, no direito em si, que é chamado controle de constitucionalidade. E aí as comissões, tipo Comissão de Constituição e Justiça, que tem lá no Parlamento, ou o próprio Supremo Tribunal Federal, pode analisar esse decreto e ver se está de acordo com a Constituição. Entendeu? Aí você sabia, a política era tão interessante assim. Cara, eu estudo direito, tem hora que assim, sabe? Aquela vontade de você. Porque é muito interessante, Sério? interessante, cara. Muito, entendeu? mano. Muito Tipo assim, interessante. aqui nós não tem isso aí, porque em si o povo não estuda a política pra explicar. Eles só falam, vota em tal cara. vota em Aquela tal. política, meu candidato é fulano. Não. Então, eu mesmo Aí- tento evitar a política por causa disso, pessoal. Ah, não, você tá ao lado e não, já fica meio tipo, Porque, mano, política em si não é legal discutir porque depende das pessoas. Não o caso do tema, é as pessoas. Porque tem pessoa que, pô, é doida por governador, pelo e briga deputado. com você. Idolatria, sei lá o que é Então, isso. mano. Idolatria, sei lá. Aí acaba o quê? Você quer aprender sobre política. Aí quando você vai tirar dúvida com uma pessoa, aí a pessoa é do lado que você, contrário do seu, né? Não falar qual lado você é esquerda ou direita, não falar o lado contrário aí do seu, né? Então, aí o cara é o quê? É capaz da pessoa te agredir, mano. Complicado. A gente viu muito isso na história recente do Brasil, né? Uhum. Por exemplo, eu não tenho assim. Você fala, você tem um lado político? Não sei. Às vezes eu penso. Tem pessoas assim que, esse cara aí eu não vou votar e já era. Entendeu? Sim. Mas tudo depende da articulação. Você tem que ser articulado. Por exemplo, eu fui assessor do Johnny. Johnny é uma figura muito conhecida lá no Pimentas. Ele tem ações sociais, ele tem várias coisas nesse sentido. Só que ele não ganhou a eleição, por quê? Porque você precisa ter poder aquisitivo, você precisa ter grana. Não que ele não tenha, né? Ele tem, ele é empresário e tal. Só que ele teve o sonho de entrar pra política pra mudar a vida das pessoas. E todo mundo conhece ele por isso. Só que chegam uns caras aí cheios de grana e leva. Fica- E o fica povo lá, não quer saber. comprando quer saber. voto, essas coisas. O povo não quer Dando saber. dinheiro. O povo, dinheiro no bolso, votou. Votou. Por exemplo, aí como eu fui coordenador também de campanha, e aí eu fazia os mapeamentos, eu liderava o pessoal, e você via, cara, você passava assim nas escolas assim para ver como é que tava o movimento, você via aquele bolo de gente, gente vendendo voto, 50 conto, aí depois você vai cobrar o quê do cara? Não, beleza, você foi lá e vendeu o seu voto, R$50. Aí você vai lá no hospital, não tem saúde, não tem médico, não tem nada. Aí o vereador vai falar, não, mas o seu voto foi comprado, não foi de graça, não. Não, o cara vendeu cara não vai ter nem direito o de voto e ainda vai reclamar. querer questionar. Questionar o cara, é difícil. Por isso as pessoas têm que se inteirar em política. E é uma coisa, assim, muito frustrante, né? Porque você tá se vendendo. Essa é a palavra, tá se vendendo. Tá. Porque isso aí você vai arcar com as consequências no futuro. Sim. Porque você vendeu seu voto pro cara lá. Aí o cara tira. Aí vamos lá, você trabalha aí no ambiente público, vamos lá, no hospital, certo? Aí o cara vai lá, corta a verba do hospital, certo? Demite um monte de gente. E você ainda vai querer cobrar esse cara, sendo que você vendeu o voto pra esse cara. Não tem cabimento isso. Porque você se vendeu literalmente, né? Que ainda vai querer cobrar o cara que você vendeu do seu voto. A pessoa é muito hipócrita pra fazer isso. Verdade? Reclamar de um negócio que você recebeu dinheiro pra votar, e você vai reclamar do cara ainda. O cara te deu dinheiro, você foi lá, nem caiu quis na lábia olhar, dele. tipo assim, as propostas que ele tem, a ideologia que ele traz. Não, eu vou votar aqui, ele me deu dinheiro, eu vou votar e já era. Verdade. E a gente viu muito isso nessa eleição, porque assim, pessoas muito próximas, né,
Que Não, também eu tenho uma vale nem coisa a pena. Às vezes tocar não é nesse nem o assunto. dinheiro, né, que convence as pessoas, são as promessas falsas, essas coisas, né? Cara, vota em mim, que eu vou dar, sei lá o quê, vou dar uma cesta básica por mês pra toda a família. Vou lá, do que? Vou destruir mais 10 escolas. Que o povo vai acreditar, né? Aí chega na hora, o cara não faz. Então, mano, tem que analisar isso. Aí você vai ver o passado do cara. O cara já foi lá, o quê? O cara tá se candidatando a prefeito. Aí o cara já foi vereador. De vereador não conseguiu fazer nada que prometeu. Verdade. Aí ele se candidata a prefeito, promete mais coisa ainda. O povo vai acreditar sem olhar o passado dele. Então, mano, Ter o conhecimento, né? tem que ter o conhecimento antes. Tem que ter o conhecimento. E assim, eu já falei muito de política, hoje em dia eu não preciso falar mais. Inclusive esse livro, ele não tem assim uma conotação política. Uhum. Na verdade ele tem. Porque se você for prestar atenção, se você for fazer um mapeamento do que é contado no livro sobre o surgimento de algumas religiões no Oriente Médio, eles buscam o quê? Um califado. É aquele poder político que vai ser direcionado por aquela religião específica. E às vezes até uma religião ela pode servir como mapeamento de voto, entendeu? Como instrumento de voto. Aqui eu conto a história do cristianismo também, que ele surge, segundo a descrição bíblica, o chamado Messias, ele vem para unir as 12 tribos, né? Tá tudo no livro, Sim. tá? Ele vem para unir as chamadas 12 tribos, tá? Ele vem para unir as chamadas 12 tribos. E aí o que acontece? Ele vem, ele faz aquela pregação, entendeu? Os judeus então estavam sob o domínio do Império Romano, entendeu? E tem toda aquela questão, vai se submeter ao Império Romano, não vai? E aí tem a questão da morte, a ressurreição, e aí essas pessoas começam a aderir ao cristianismo, elas começam a se reunir, começam a fugir do Império, porque o Império Romano ele tinha essa sacada, vamos dominar aquele povo e vamos cobrar impostos. Sim. E aí os primeiros cristãos eles começam a fugir, a migrar, e começam a se desvincular do Império Romano. E os romanos falam, opa, calma aí, vamos pegar esse povo de volta, rapaz. Vamos declarar o cristianismo religião oficial, vamos cobrar imposto, tá tudo certo, entendeu? Isso aí, gente, isso aí não é inventado, não. Você tem base bíblica, tá? Você É, acha que é eu tudo na também. cabeça? Eu fiz teologia também. Eu não tenho, assim, uma religião oficial, entendeu? Tipo assim, eu acredito em Deus, entendeu? Certo. Eu não tenho, assim, preconceito, não, sabe? Eu sou de tal religião. Bom, tá bom, a gente conversa. É Eu que sou- até na própria religião eu falo isso porque eu já sou assim, né? Na própria religião fala que tem que respeitar Sim, a sim. religião dos outros. Tá, isso aí na própria religião, gente. Ah, sei lá o que, mas o outro é de tal religião, lá não combina com a minha. Ok. Você não vai desrespeitar o cara, não vai ofender o cara por causa disso. Você vai tratar ele como uma pessoa normal. Isso aí é ensinado em escola, em tudo que é lugar. É o lugar, né? respeito. Tinha que ser, acho que, consentimento de todo mundo, assim, É. de... Pô, Estado, cada um ele tem que sua ser- fé. Cada um O Estado ele pode contribuir muito, porque o Estado ele tem que ser laico, entendeu? O Estado ele não pode seguir uma teocracia. É quando você vai juntar o poder político com uma religião. O Estado ele tem que ser laico, as pessoas elas têm que ter essa diversidade. Ó, o Brasil. O Brasil é formado pelos colonos. Os colonos são os europeus que vieram ao Brasil, tá? Os colonos, os escravizados que foram que vieram da África e os povos originários Nativos. que aqui estavam. Olha a mistura de cultura diversa. Se eu não Entendeu? me engano, tá decretado que a religião oficial do Brasil é a católica, né? Não. Vai lá? Não. Se eu não me engano, a minha professora de história falou isso. Agora não sei Que se assim, efetivamente. Não, foi. foi decretado. Foi por muitos anos. É. Porque assim, quando a coroa portuguesa veio ao Brasil, em 1808, às vezes eu tô ruim de memória, mas tem umas coisas que eu lembro. A coroa portuguesa vem ao Brasil, desembarca aqui no Brasil em 1808, em decorrência da Revolução Francesa,
entendeu? Em decorrência da Revolução Francesa, acontece na França uma revolução entre a sociedade era dividida por estamentos, né? Primeiro, segundo e terceiro estamento. E aí eu vou dar uma passada bem rápida, tá? Esse resumo. E aí acontece a Revolução Francesa, a chamada burguesia ela vai reivindicar o poder, entendeu? E é daí que vem esse termo esquerda e direita, certo? Tem uma Assembleia Geral. Aquelas pessoas que queriam a revolução, elas se colocaram à esquerda. Aquelas pessoas que queriam o tradicionalismo se colocaram à direita, entendeu? Então, se você for observar a política hoje, o que é ser de direita? É ser tradicional. É manter o que é tradicional, é o tradicionalismo, é a família, é o casamento entre homem e mulher, no caso, né? Porque aí você tem uma questão social. As pessoas, elas têm que seguir esse conceito, que é tradicional. Já a esquerda, ela busca por um conceito mais moderno, que é o novo. É daí que vem esse conceito de esquerda e direita. Também Entendeu? desde o passado. Aí vamos então. voltar lá no Império, tá? Aí, pra não fugir, aqui tem assunto. Vai indo, vai indo. Vai indo, velho. Assim, às vezes a gente se reúne, né? Eu tenho um primo que também é advogado, eu tenho outro também. Tem uma prima psicóloga, às vezes a gente se reúne. Não só pessoas que pensam, né? Pensam assim, pessoas que são norteadas pelo estudo, né? Mas, por exemplo, eu tenho um primo que ele é marceneiro. Cara, a opinião dele é sensacional. O gente chegou pra mim, não sou igual a você intelectual. Eu falei, primeiro, eu não sou intelectual. E segundo, para debater com você é difícil porque você tem opinião forte, você tem a arte do convencimento e você é muito inteligente. Você consegue articular o seu pensamento, certo? Então, assim, entendeu? E a gente sempre fala sobre isso. Aí, voltando ao assunto. Aí a coroa portuguesa vem ao Brasil em 1808, em decorrência lá da Revolução Francesa. Napoleão Bonaparte, ele vira uma espécie de imperador, e aí ele vai liderar o exército, e aí vão cair nos reinos assim da Europa, aí a coroa portuguesa vem para o Brasil. E a coroa portuguesa vem para o Brasil e vem com todo o seu tradicionalismo, e traz também os jesuítas. Eles começam a domesticar e trazer a religião católica para o Brasil. Era esse o assunto que a gente estava, né? Que você falou que a religião... E foi oficial. Isso. Que era oficial, era do então Brasil. era meio que considerada a religião oficial do Brasil. Entendeu? Só que hoje em dia já não tem mais religião. Laico. O Brasil é um país laico. É laico. Mas tem uma curiosidade. Se você... O tempo aí... Se for chamar um professor de história para vir no podcast, como é que tá o tempo aí? Pode É ir. isso, não. Pode ir embora? Então vamos lá. Pode ir. Você for pegar, por exemplo... Até tendo tema tá indo. Se você for pegar, você vai lá no Supremo Tribunal Federal, Uhum. tá? Você olha lá no Supremo Tribunal Federal, você vai ver que lá tem uma cruz com a imagem de Cristo. Deixa eu ver. Sei. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Quer ver, ó? Você é do catolicismo, sei. Isso, ó. Plenário do Supremo Tribunal Federal. Curiosidade interessante, né? Aqui acho que umas 2 horas. O Brasil é laico e a mais Sei lá, alta 10 corte tem o simbolismo do catolicismo. Olha lá, esse cruzinho lá, ó. Certo? Isso tem um motivo, porque no direito a gente tem esse seguinte pensamento. O direito ele não só se faz com a lei, tá? Ele também se faz com os costumes. Então, por exemplo, um juiz ele pode tomar uma decisão não baseada na lei. A lei pode ficar de lado, Mas nos costumes. Os costumes também podem ser fundamento para uma decisão. Então, não só os costumes, mas o pensamento. Entendeu? A gente chama isso de jurisprudência, né? Caraca, mano, esse assunto aí. Caraca, eu tô. Eu sei, porque é informação que eu não sabia. É muita informação, né? Conhecimento, né? Muita informação. É informação que às vezes você aprende, só que é muita coisa. E dependendo do professor, acaba não explicando direito. É uma história muito abrangente. A história do É mundo é muito- muito abrangente. E eu tô sendo resumido, né? Tem assunto, por exemplo, eu não entrei. Tem assunto que a gente nem assim, Entrou. porque é muito tempo, cara. Você tem assunto, viu? A história tem muito assunto, a história de tudo. Tem. E a gente tá falando só do Brasil. E detalhe. Da política E ainda. detalhe, tudo isso baseado nessa obra que É. Mas Tá só que tudo aqui no é meio. tudo. Aqui Por exemplo, é contado em forma de romance histórico,
tem lá os seus personagens, eles vão se envolver em várias aventuras e eles vão trazer esses pensamentos. Entendeu? Eles vão trazer esses pensamentos e vão desenvolver ali na trama, né? Porque o gênero textual romance, ele tem que ter enredo, ambientação, temporalidade, no caso do romance histórico, é o tempo que se ocorreu a trama. Enredo são os personagens, toda aquela coisa, entendeu? E aí é muito simples. Quando eu resolvi escrever esse livro, eu queria uma linguagem clara e simples. Entendeu? Uma linguagem que todos pudessem ler e entender. Caraca. Entendeu? Isso é interessante. É muito simples a linguagem. Não uso palavras difíceis. Eu Isso nem aí, gosto de aquelas falar difícil, cara. Aquelas Nem palavras gosto. lá do português difícil, longa. Não, eu não gosto. Aquelas palavras mais simples. Às que vezes eu falo assim um pouco difícil quando eu tô, né? A gente tá na faculdade. Normalmente, né? A Então, gente vai apresentar algum para- trabalho que é questões acadêmicas. E aí você tem que usar palavras técnicas, você tem que ser técnico. Mas no dia a dia, rapaz. Então, uma pergunta aqui, né? Você falou sobre o livro, que abrange essas coisas, né? Então, eu queria perguntar aqui se já tem um tema pro próximo livro, se eles vai Spoiler escrever. aí. Já tá preparando escrever um aí novo. Ai, cara. Não. Não? Não. Não. É porque assim, esse aqui tem alguns anos já que ele. Inclusive tem um leitor que ele me mandou mensagem no WhatsApp, mandou um texto no WhatsApp. Ele falou, Renato, eu tô esperando. Na Tô continuação. esperando a continuação. Vai ué. lançar, não, é? Porque assim, Cadê? esse eu deixei um final assim aberto. Aí, ó. Pra uma continuação. Ah, não. Não, vai Entendeu? ter. Pode ter. Aí eu entrei na faculdade de Direito, eu não tenho tempo nem pra respirar. Outro dia eu tava falando com a minha mãe, falou, mãe, eu não tenho tempo nem pra respirar, mãe. Ó, não significa que não É. vai ter o próximo livro, gente. Não, eu não tenho assim o tempo. Então- Porque eu tô me preparando pra prestar a prova da OAB, Sim. né? Acho que no final do ano, no ano que vem, dependendo do edital. Então, Então eu tô totalmente concentrado. Entendeu? dá mais emoção aí, o povo fica mais ansioso, aí Vai gera criar mais expectativa. engajamento, vai criar mais expectativa pra comprar o É, livro. eu vou fazer meu TCC agora e provavelmente eu publique ele. Aí, ó. Provavelmente. Porque eu vou pegar um assunto bem. Pra alfinetar os outros? Ou... Não. Eu vou falar de mutação constitucional. Eu falei que não ia falar difícil, mas tá. É, Segurou o bar. Trabalhei com isso aí. Mas Não, mas- sobre isso, mutação. né? Ó, eu tinha falado sobre as maneiras que você alcança a justiça. Por exemplo, um juiz ele não vai tomar uma decisão só unicamente baseado por lei. Ele pode usar os costumes, aí por isso a imagem lá no Supremo Tribunal Federal. Aí quando você fala de mutação constitucional, é quando você interpreta ali a lei, mas você não dá o sentido literal que está escrito ali. Você dá outra interpretação. Vou dar um exemplo, não sei se não, acho que vai ser muita polêmica. Não, vamos. Não. É muita polêmica. Muita polêmica. Vai dar. Então, qual área de direito você vai ser especializado? Isso é uma questão muito importante. Porque assim, eu sou aquele cara, eu sou bem profissional. Sou muito profissional. Não que eu seja mais que ninguém, eu sou profissional. Sim. O que é ser um profissional? É você ser dedicado. Não importa se você manja ou não manja, se você conhece ou não conhece. Isso é uma coisa de tempo, você vai aprender. Mas o meu profissionalismo, você viu que eu cheguei aqui no horário, né? Chegou. Eu cheguei acho que 1 minuto mais cedo do que eu falei que ia Ele mandou chegar. mensagem, chegou. Ele falou que ia chegar às 5h30. Eu cheguei em 5h29 e o cara tava aqui. O cara é 5h29. pontual. Eu tenho sabia que eu tenho essa coisa de calcular o tempo que eu vou chegar em determinado lugar? Porque antes de eu sair de casa, eu olho no Google Maps, eu vejo o trânsito, já sei o caminho que eu vou. E eu consigo ter essa precisão. E isso é muito de mim, cara. Isso é muito de mim. Por exemplo, eu trabalhava antes de eu entrar na educação, eu trabalhava num restaurante. E eu me lembro que eu trabalhei bons anos lá, eu não faltei um dia. Nunca faltei. Não faltei um dia. E eu era sempre o primeiro a chegar. Não, assim, quando você fala de profissionalismo, você não é aquele cara puxa-saco. Não, é que você dá o melhor Você na fazer sua o seu função. trabalho, você exercer a sua função com excelência, você se prepara. Eu sempre fui assim, sempre foi de mim isso aí. Entendeu? E assim, trazendo isso para a área do direito, o direito ele é muito amplo. Você, por exemplo,
É igual na educação. Você tem um professor de matemática, de história, geografia, sociologia. Você não pode esperar que um professor manje todas as matérias. É igual no direito. Você não pode querer ser criminal, trabalhista, civil, previdenciário. No final você não vai saber de nada. Entendeu? É igual eu falei assim no começo, eu já fui um monte de coisa, já fiz muita coisa na vida. Mas assim, você tem que se especializar numa área. Você não pode ser o chamado clínico geral no direito. A minha ideia, eu não gosto de direito do trabalho, eu acho chato pra caramba. Previdenciário, eu tô trabalhando com um advogado aí, eu tô fazendo uma parceria com ele. E às vezes a gente pega alguma coisa, eu tô com a aposentadoria pra fazer. Nossa, eu penso numa coisa chata. Não, eu peguei uma aposentadoria pra fazer rapaz, eu liguei lá, né? Não, nessa época eu tava trabalhando com o Dr. Rodrigo. Aí eu peguei a aposentadoria e falei, Dr. Rodrigo, eu tô com uma aposentadoria, bora? Ele, bora. O que precisa? Pra você ver o meu nível, né? Eu falei, eu vou pegar e você vai fazer, viu? Que eu não manjo nada. Aí, beleza, pede isso pro cliente. Daqui a pouco chega o cliente com aquele monte de papel, velho. De 1800 não sei o quê. Eu falei, não dá. Entendeu? E aí, tipo assim, você tem que se especializar numa área, isso é muito importante. Independente se for no direito, tem que ser na sua profissão. Eu pretendo me especializar na área criminal ou na área civil. Entendeu? A área civil é família, tipo casamento, contrato, direito civil. Ó, o direito civil ele vai nortear as relações entre as pessoas. Que aí a gente está falando de direito privado. Tem dois caminhos, direito privado e direito público. Direito público, direito penal, que aí é o Estado como poder, entendeu? Direito penal, direito constitucional, direito tributário, entendeu? E aí o direito civil é uma área muito interessante e muito rentável também, entendeu? Então, antes foi um assunto, a gente abordou muito assunto aqui, né? Sim. Caraca, acho que passou o quê? Mais de uma hora, direito, política, história são temas que tem muita coisa a se falar. Sim. Tá. Muito. Beleza. Então, Então, isso aí foi tudo... Espero que não tenha falado demais, né? não, tá de boa. E tudo isso com... É por isso que eu gosto da aula de história. E tudo que nós falou assim foi por causa do livro aqui, gente. Já não me deu bem não com história. Caraca. Então, mano, vamos encerrar por aqui por enquanto, né? Quem Nossa, sabe vocês que pode ter mandam. uma continuação, quem Vocês que mandam. Então, Só uma observação que eu gostaria de falar, que tipo assim, eu gosto de ler muitos livros. E sobre isso que você falou, que você queria fazer um livro com uma linguagem clara, uma linguagem fácil, é muito bom isso, porque eu tenho os livros que eu pego para ler, eu falo assim, meu Deus, que palavra é essa? Vou lá pesquisar. Vou lá. Não, que palavra é essa? Vou lá pesquisar. Da outra linha, não, vou lá pesquisar. Tipo assim, pro dia a dia, tá bom, que tem caso a caso. Ah, esse livro tem que ser essa linguagem mais formalmente, formal, aquela linguagem tem que mais... passar, falar voz, ti no final. Então, Essa variação linguística, né? então, mas essa linguagem mais clara deixa mais fácil, acho que mais gente consegue ler e interpretar o livro. É verdade. Eu acho que a linguagem, se você pegar a variação linguística, você pode ali, por exemplo, tem regional, que vai variar de estado, de território, social, vai variar de cultura, entendeu? De cultura para cultura, certo? E tem aquela profissional, né? Que é aquela coisa formal. Eu não gosto de falar formalmente. Eu não tenho assim... Porque assim, eu sou povão, sou muito povão, assim, sabe? E aí você começa a falar, tipo, eu sou muito chato. Às vezes, por exemplo, você tá conversando, assim, na faculdade, conversando com um juiz, né? Sempre tem, assim, essas coisas, né? Você não vai falar, e aí, Joe? Não dá. Faz, como é que você tá? Vai de caso a caso, né? Entendeu? Vai, Tem depende um da ocasião. Tem que ter a situação. Às vezes você tem na faculdade você tem professor juiz, você tem um contato, você acaba tendo contato. Aí você fala, e aí, Joe, firmeza? Não. Chama de Vossa Excelência, né? E essas coisas. Você pode até receber uma multa, né? Se falar. Né, Não, ele vai te dar uma chamada, literalmente ele vai te chamar de incompetente, sim. De uma maneira bem assim. O senhor é desprovido de educação, né? Você acha que você é pior? Eu já ouvi umas dessas assim, o negócio é. Você chega assim, você fica, caramba. Rapaz, o cara me ofendeu falando formalmente. Sou povão. Bem povão. Cara. Então é isso, né? Acho que foi Então, isso. Gente, quero agradecer a participação do professor Renato aqui, certo? Mano, muito bom essa conversa, achei muito interessante. Eu queria ter continuado, mas tem um horário, certo?
Quem sabe um dia aí, se o senhor puder estar disponível aí, mais pra frente, pode ter uma continuação. Certo? Então, a gente vai se despedir aqui. Sou Renato. Pode. E agora, o que eu faço? Pode fazer dar agradecimentos pro aí, povo, um dá os tchauzinho. agradecimentos, uma frase aí, uma frase. Deixa uma frase. Vou deixar uma frase do meu livro, tá? Aí, Aí, ó. aí ó. Cada capítulo eu coloquei uma frase com a minha... Aquela que eu li no começo, né? Sim, é sua autoria, né? Isso. Todos somos iguais. O que nos separa são nossas ideologias. Fica aí o pensamento. Fica aí o pensamento. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Espero que vocês aí comprem o livro dele, tá na descrição aí, certo? E vamos fazer aquele negócio lá. Vai Vamos fazer deixar negócio gravado. 3 dias, hein? A Vamos fazer a promoção. promoção. 3 dias Gente, gratuitos. Gente, não vai perder isso. Isso. Então, certo? Curte, comenta, compartilha aí, certo? Então, valeu, falou! Falou!